meu povo brasileiro! Tudo bem com vocês? Eu quero assim começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Você assim resolve os seus problemas? Os seus não, né? Os problemas que vêm assim na vida da gente, que ninguém... Eu não tenho problema não. Os problemas que vem pra me resolver eles, né? Mas assim, você resolve os problemas assim da maneira correta? Tem problemas que a gente procura com as nossas próprias mãos, né? Assim, com as nossas próprias palavras, fala uma palavra errada, aquilo ali dá um problemão depois. Ou procura com as próprias mãos, com as próprias pernas, né? Mas tem problemas que vem assim, vem do nada, aparece e a gente tem que procurar resolver. Eu quero falar com vocês uma história muito interessante. É uma das histórias assim que eu acho máximas. Eu acho muito. Talvez eu não sei qual ser. Não vou nem. Vou contar a história aqui. Vou contar uma história muito assim importante, interessante, sabe, incrível, que é a história da Sunamita, que está na Bíblia, essa história verdadeira, que está lá no livro de 2 Reis. Se você quiser conferir na sua Bíblia depois, 2 Reis, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8. Você procura aí que você vai encontrar essa história maravilhosa. Essa mulher não fala o nome dela na Bíblia, fala só que era a Sunamita, né? Só a origem dela, Sunamita. E era uma mulher assim muito da alta sociedade, né, da época, mulher bem empoderada, né? E sempre ela observava que Eliseu assava, né, com o rapaz que seguia com ele, o moço Geazi. Sempre ele passava o caminho dele passava na porta da casa dessa mulher, na rua, de longe ela avistava, deve ser lá do alto, eu não sei, ela via ele sempre passando, porque ele era o profeta mesmo, de verdade, aquele assim, era profeta, que podia botar fé nas palavras que ele falava, né, que é bem diferente de hoje, né, e ele sempre passava e ela ficava observando a importância às vezes a gente pensa que a gente está escondido, mas as pessoas estão observando a gente com o olho desse tamanho, né? Qualquer uma atitude errada já vira notícia. Então, ela falou para o marido dela: eu vejo que esse homem que passa sempre aqui por nós é um santo homem de Deus. Oh, hein? Um santo homem, tá? É um santo mesmo, para ela falar dessa maneira, meu Deus. Aí ela falou para ele: eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus, porque ele era um homem mesmo, muito respeitado, né, naquela nação ali, era um profeta, o profeta Eliseu. E ela falou assim: não, vamos fazer o seguinte, falou pro marido dela, vamos fazer um cômodo aqui certo, na saída lá da cidade, sei lá onde, vamos colocar já nesse quarto. Aí ela fez pediu os servos, né, para fazer o quarto, o cômodo, e ela colocou lá uma cama, uma mesa e um candeeiro. Candeeiro era a luz, né, que usava na época, né? Parecido com lampião, talvez. Na Bíblia fala candeeiro. Aí ela falou: aí toda vez que certamente ele ficava em dificuldade, né? Porque ele vinha de longe, naquele tempo não tinha carro igual tem hoje, né? O povo andava era a pé, ou às vezes depois quem tinha um cavalo, um animal, amiga, né? Mas a maioria vinha de a pé, de distância longe, eles vinham de a pé. Certamente ele ia para entregar algum recado, assim, recado não, né? Ele ia para falar com alguém da parte de Deus e ela observava que talvez eles não tinham um lugar decente para ficar, passar a noite, e ela fez isso aí, nesse favor para ele. Todas as vezes que ele vinha na cidade, ele passava lá e ficava lá nesse cômodo, né, que ela construiu. Aí ele ficou muito agradecido, né, por esse favor que ela fez. Aí ele perguntou para ela: tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Mandar um recado pro rei, que Eliseu era muito amigo do rei, daqueles povos
lá da sociedade, alta sociedade, né? Aí ela falou assim, não precisa, eu habito no meio do meu povo, porque ela também era uma mulher que tinha, assim, amizade com o rei da cidade, então ela não precisava, ela falou, não preciso. Aí ele perguntou para Geazi, né, o moço que andava com ele. Aí o Geazi falou para ele, olha meu senhor, eu observei que ela não tem filhos. E o marido dela já está um pouco velho e ela não tem filhos. Aí o Eliseu chamou ela, falou para ela, para a sunamita, falou, olha, daqui a esse tempo, né, esse determinado tempo, você estará com um filho nos braços. Aí ela assustou, né? Ela falou assim, não mente para tua serva, como que eu vou ter filho? Eu já não sou tão novinha, meu marido já é mais de idade, como que eu vou ter filhos? Mas ele falou, não, daqui tal tempo você vai estar com filhos. Ok, ela nem assim, talvez nem deu muita importância, né? E aconteceu a profecia, ela teve realmente um filho, no tempo que Eliseu falou que ela iria ter esse filho. Aí o menino cresceu e tal, um dia ele foi para roça, para seara, né? Como que fala lá o nome? É isso aí, foi lá para roça lá com os servos do pai dele, né? Para cega, falava cega, né? Que é a roça, a colheita. E ele foi. Quando foi por volta assim, quase ao meio-dia, o menino começou a falar que estava com muita dor de cabeça. Aí o pai falou, não, falou pro servo, leva ele lá para sua mãe. Você já viu que criança, filho dos outros, a gente às vezes segura, oh, mas que gracinha, que amor, mas se a criança abrir um choro, tiver com um probleminha, todo mundo procura entregar para a mãe, né? Nem o pai às vezes não consegue resolver a situação. Aí levou o menino para a mãe. E ela ficou com essa criança, certamente eu não sei a idade dessa criança. E quando ele chegou, começou a passar mal, e acabou, foi até que faleceu a criança. Pensou a calma, a fé dessa mulher? Meu Deus! E ela pegou, não se desesperou, pegou essa criança, levou lá para esse quarto que ela tinha feito para o profeta, colocou a criança em cima da cama do profeta, onde o profeta dormia, e voltou, falou para o marido dela, fala para arrumar aí um animal, né, acho que é um jumento que andava naquela época, porque eu vou até o homem de Deus. Aí o marido dela perguntou assim, mas o que você vai fazer lá? Hoje não é lua nova. Não sei, certamente na lua nova alguém consultava o profeta, né? Eu não sei. Não é lua nova, nem... Ela falou, não, eu vou. E não vou demorar. E foi. Pediu o servo para guiar ela até a Eliseu. Falou, vai bem rápido. O mais rápido possível, né? Imagina que demora, porque esses animais eles andam mais devagar, né? E a distância não devia ser muito distância longe. E ela foi. Não, é muita fé, viu? É uma história assim, chega a ser cabulosa. Ela não desesperou e foi. Chegou lá até o homem de Deus, no Monte Carmelo, que eles moravam. E ela foi se aproximando, aí Eliseu falou assim, aí a sunamita, ela está em amargura de alma e Deus não revelou para mim, né? Porque Eliseu sabia de tudo. Antes de acontecer, Deus falava para ele, né? Ó, tá chegando tal pessoa assim, mas Deus não falou nada com Eliseu. E ela chegou, aí caiu aos pés do profeta, chorando. Não sei se ela estava... Ela não lamentou, ela só se prostrou diante do profeta e ele já entendeu que ela estava com amargura de alma. Triste. Aí o Geazi quis tirar ela de lá, né, dos pés do profeta. E o profeta falou, não, deixa, porque o Senhor não me mostrou, não me falou, mas ela está com amargura de alma. Aí ela levantou e falou para o profeta, por acaso eu pedi filhos? Ela cobrou. A gente também tem hora que a gente tem que cobrar os nossos direitos, né? Ela falou, eu pedi algum filho, eu ainda te falei.
não mintas para tua serva, porque para ela era quase impossível. Aí Eliseu falou para o moço, ele entendeu que a criança tinha falecido. Aí ele falou para Geazi, pega o meu bordão, que era tipo um cajado, talvez, né? E vá e coloca na criança, que a criança ia viver novamente. A mulher falou, não, eu não saio daqui se você não for comigo. Por quê, né? Ele é que falou que ela não estava pedindo filho. No começo da história, ela não estava pedindo filho. E profetizou que ela ia ter um filho, aí depois perde a criança, ela se revoltou. Falou, não, você que me causou esse problema, você me deu filho, eu amo meu filho agora, e agora aconteceu isso, você vai comigo. E Eliseu foi. Geazi foi, né, querendo mostrar serviço, né, que era o servo de Eliseu, e foi na frente, e colocou esse cajado onde a criança estava, estendeu assim, né, na direção da criança, e nada, a criança ficou do mesmo jeito. E ele voltou e relatou para Eliseu, né, que a criança não tinha vivido. E Eliseu chegou, colocou as mãos na criança, né, deitou sobre a criança, aqueceu aquela criança, a carne da criança, né, que já tinha falecido, e orou, né, a Deus, andou lá aí a criança não viveu. Novamente ele repetiu o mesmo ato e a criança viveu. Ele chegou, né, e orou, aqueceu a criança, né, com as mãos, com o corpo dele, e a criança viveu. E ele devolveu, entregou ela novamente com vida para a mãe. Já pensou? A gente vê essas histórias, a gente fica assim, meu Deus, como é que pode uma história dessa? Eu admiro da calma dessa mulher, da sunamita. Não, é muita fé, é muita confiança que essa mulher teve, né? Deixar a criança lá sem vida e foi atrás do homem de Deus, porque ela falou, ele vai resolver esse problema. Não levou nenhum, não chamou ninguém, nem pro pai da criança ela não falou nada. Ele que vai resolver essa situação. E ele resolveu. É uma história muito bonita, sabe? Muito maravilhosa. E a gente tem que pegar o exemplo também dessa sunamita. Às vezes a gente quer resolver, tem um problema difícil e a gente passa para terceiros, para quarto, para quinto. Às vezes vem um problema assim difícil para a gente, né, resolver. E às vezes a gente procurar a fonte, aonde que a gente vai resolver aquele problema. Muitas vezes a gente começa a falar para quem não vai ajudar nós e fica contando o problema e falando. Talvez para quem a gente fala vai causar mais problemas ainda. Olha, uma coisa, eu já errei muito assim na minha vida, sabe? Algumas vezes não, muitas vezes. Por querer falar, às vezes um problema difícil, você vai desabafar. Ah, fulano de tal lá, nossa, e tal, você pode falar que vai te ajudar. É uma coisa que eu... Às vezes alguém pode até falar assim, ah, não sei o que, isso, aquilo, é orgulhosa. Caramba, você vai resolver meu problema? Eu vou contar pra você, você vai resolver? Não vai, né? Então eu prefiro falar pra Deus. Ou então para uma pessoa que eu vejo que realmente vai me ajudar, falar umas palavras assim, um conselho, às vezes é bom a gente ouvir, né? Mas o mais correto é você dobrar os seus joelhos na hora da dificuldade, do problema e falar com Deus, né? Com nosso Deus Todo-Poderoso. Que Ele ouve, né, a nossa oração e nos ajuda, né? Nos dá a direção para a gente resolver os problemas. Igual essa sunamita, né? Ela foi lá na fonte, ela foi para quem assim realmente ia ajudar ela, né? Ela não foi, tem que levar essa criança no médico e começa a chorar. E não, ela foi lá onde que começou tudo. E às vezes a gente tem que fazer assim também, né? Não sair falando dos nossos problemas para qualquer pessoa. Algumas vezes eu errei, igual eu falei agora, né? Ah, essa pessoa, nossa, vai te ajudar. Só se ajudar a cair a rolar a ladeira, né? Só se for. Não ajuda, não. A gente tem que buscar na palavra de Deus, buscar na Bíblia, orar, ter fé.
A não ser que seja uma pessoa que você vê que realmente é uma pessoa, assim, que vai, né? Pelo menos te dá uma palavra boa, né? Um conselho bom. Porque quando a gente está com problema, aparece assim, ó. Pessoas às vezes para especular, para querer saber. Então, a gente, ó, quando a gente está com problema, a gente fica quieta e vai resolver o nosso problema falando com o nosso Deus, sabe? Ele que nos ajuda, porque assim, em vão é o socorro da parte do homem, muitas vezes, né? Às vezes a gente recebe ajuda, às vezes, mas a maioria das vezes não. É tipo assim, né? Se a pessoa desconfiar que a gente está com um problema, acontece a pessoa vir sondar a gente, rodeando um pouco, né? Que nem dizia minha irmã. Circula daqui, circula dali. Faz aquela cara de dó, de compaixão da gente, sabe? A gente pensa que vai ajudar a gente, pelo menos. Mas a pessoa só quer, ó, puxar a língua da gente pra gente falar o problema que a gente tá passando. Aí ele fica, essa, ai meu Deus, bora firmando, não sei o que, blá blá blá. Sai dali, ó, e o problema da gente só aumenta. Então, a melhor maneira, vamos pegar o exemplo da Sunamita. Problema sério, difícil, ela foi, como se diz, na fonte, na raiz do problema, e resolveu. Então a gente também tem que pegar esse exemplo, né? Quando aparecem os problemas da vida, que são muitos, não tem jeito, né? Sempre tem problema pra gente resolver, oh meu Deus. Resolve um problema e tem 2, 3 depois, é assim a vida, né? Porque o próprio Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição, mas era para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, Ele falando para nós que nós também vamos vencer. Problemas, sempre que o mundo é muito, tem problema. Não sei por que o povo fica nesse desespero. Ah, tem problema. Desde que o mundo é muito, tem problema. A diferença é porque os tempos são outros. É mais gente. Naquele tempo passado, na época lá passada, era menos gente no mundo, os problemas eram menos. Hoje, assim, ó, o mundo tá cheio de gente, tem gente demais no mundo. E os problemas automaticamente aumentam mesmo, né? Mas sempre teve problema, sempre. A diferença é essa, que aumentou a população. Então é isso aí, meus vidinhos, que o Espírito está falando com vocês. Olha, começou a chover, olha o barulho da chuva. Ai, que benção. Agora há pouco estava beijando, agora a chuva começou, ó. Ai, que benção. É bom demais a chuvinha assim, né? A gente fica até melhor, dorme melhor, é muito bom a chuva. Então é isso aí, meus vidinhos. Falando com vocês, né? Pra gente ter cuidado com quem a gente fala dos nossos problemas, né? Tem um corinho, uma música que diz assim: conta pra Jesus aonde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz, o que tu precisas, conta pra Jesus. Então é isso aí, lindinhos. Deus abençoe a cada um de vocês, ok? Não se esqueça de deixar o seu joinha. Ó, o barulho da chuva, ó, tá aumentando. Ó. Tá relampeando, trovejando. Bom demais. Tchau. Deus abençoe a cada um de vocês.